Circle of Inevitability, capítulo 1092. Apenas desejando salvar a humanidade. A Madame Mágica mudou de assunto à força. Se o apocalipse realmente chegar em 1368, como previsto, não precisarei apressar meu avanço. Em alguns anos, o Senhor Tolo deverá estar completamente desperto e, então, desbloquear o selo no continente ocidental, permitindo que mais acima das sequências nasçam. Nesse momento, mesmo que ainda estejamos em desvantagem quando o apocalipse chegar, pelo menos teremos o poder de nos proteger. Sem a mediação da névoa incerta, essas divindades exteriores não serão capazes de cooperar bem e devem se proteger para não se tornarem presas de outras divindades exteriores após serem feridas. Infelizmente, não me resta muito tempo. Só posso avançar rapidamente para a sequência 1. Como um anjo de sequência 1 do caminho da porta, minhas chances de sobrevivência durante o apocalipse serão muito maiores do que outros caminhos. Afinal, aquelas divindades exteriores provavelmente não definiram o castelo de Sefira como alvo. Será que elas querem que a autodestruição aconteça ainda mais rápido? Seus pensamentos eram semelhantes aos de Lumian, acreditando que o castelo de Sefira e seus 3 caminhos subordinados provavelmente não eram alvos das divindades exteriores. Mesmo que ela se tornasse uma sequência 1, chave das estrelas, ela não seria um alvo específico. Lumian detectou a falta de sinceridade nas palavras da Madame Mágica. Não importa o que aconteça, se fosse puramente por autopreservação e proteção das pessoas mais próximas, sequência 2, caminhante planar seria definitivamente melhor do que sequência 1, chave das estrelas, com menos chances de ser notado e capaz de escapar durante o caos. Optar por digerir rapidamente a poção e avançar para a sequência 1 significa fazer mais durante o apocalipse? Lumian, a carruagem, conseguia vagamente compreender essa mentalidade e pensamento. Neste momento, o tolo envolto em névoa cinzenta disse a Madame Mágica Force: a chave das estrelas também se tornará um alvo. Antes que eu desperte completamente, se o apocalipse chegar, nenhuma divindade exterior desejará ver um Lorde dos Mistérios verdadeiramente nascido. Eles selarão a Sefira, removerão as singularidades correspondentes e as características de Beyonder de sequência 1, eliminando a possibilidade do retorno do Senhor do mundo espiritual. Embora não possam acomodar mais o castelo de Sefira, ocupar uma ou 2 singularidades, e as características de Beyonder correspondentes de sequência 1 não será um problema. Seu poder aumentará ligeiramente e suas habilidades se tornarão mais diversificadas. Além disso, só porque eles não conseguem acomodar o castelo de Sefira não significa que não haja uma maneira adequada para eles usá-lo. A Madame Mágica ficou em silêncio. Ela não disse que reconsideraria, nem declarou imediatamente sua posição de se tornar um arcanjo antes do apocalipse. Lumian estava pensando em outra coisa. Mesmo que faltem apenas 1 ou 2 anos para o apocalipse, com os esforços dos portadores das cartas dos arcanos maiores e a velocidade de despertar atual do Senhor Tolo, até lá, mesmo que ele não tenha despertado completamente, não deve estar longe. Contanto que ele não impeça ativamente a invasão das divindades exteriores, estas provavelmente não o provocariam intencionalmente. Mas, ele está claramente se preparando para enfrentar o apocalipse. A carruagem Lumian olhou para o Senhor Tolo na cabeceira da longa mesa de bronze e não fez mais perguntas. Reticências. Traer, dentro da luxuosa vila. Lumian, deitado na poltrona, abriu os olhos. Ele estendeu a mão e tocou seu longo cabelo vermelho sangue, preparando-se para cortá-lo curto, mas depois de pensar, abandonou o plano. Lumian se levantou e andou pela sala, sua mente repleta de conhecimento obtido acima da névoa cinzenta.
Agora ele entendia que seu objetivo de se tornar um verdadeiro Deus da sequência zero e tentar acomodar a cidade da calamidade não era apenas necessário para a ressurreição de Aurori, mas também um requisito para transcender as sequências e enfrentar o Apocalipse. Apenas 1 ou 2 anos para digerir a poção do feiticeiro do clima, se tornar um arcanjo de sequência 1, então digerir a poção de sequência 1 correspondente, encontrar uma maneira de derrotar o anjo vermelho Médici, realizar o ritual da apoteose e, finalmente, suprimir a consciência da cidade da calamidade para acomodá-la, e possivelmente disputar com a demônia primordial no meio tempo. Esse prazo não é muito curto? Se a sorte estiver ruim, talvez eu nem complete o primeiro passo de digerir a poção do feiticeiro do clima. Lumian apenas imaginou as tarefas futuras e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente, acreditando que quase não havia esperança de sucesso. Sem mencionar se essas medidas seriam bem-sucedidas, simplesmente não havia tempo suficiente. Digerir uma poção de nível semideus em si levava muito tempo. A rápida digestão anterior de Lumian das poções desespero e imortalidade se devia a 2 fatores. Primeiro, a divindade adorada pela Ordem Aurora havia se exposto ativamente, convertendo todos os arranjos anteriores em desespero. Segundo, aproveitando o status especial de Aurori como transmigradora do passado, com seus fragmentos de alma mantendo uma certa atividade, selados dentro dele. Agora, Lumian não conseguia ver nenhuma oportunidade de digerir rapidamente a poção do feiticeiro do clima, e aquela divindade parecia não ter feito nenhum arranjo nesse sentido. Como um anjo do caminho do caçador, Lumian já possuía uma força de vontade de aço e uma coragem de fogo. Ele rapidamente suprimiu seu recuo instintivo e seu medo, considerando o primeiro passo, digerir a poção do feiticeiro do clima. Com base na minha experiência anterior, há 2 abordagens principais para digerir rapidamente uma poção. Primeiro, por meio de encontros especiais que ajustam o estado mental e espiritual para se alinhar ao verdadeiro significado da poção. Segundo, usando um Beyonder de nível superior como objeto de ação, obtendo melhor velocidade de digestão. A primeira abordagem não é mais possível. Aqueles acima do meu nível são arcanjos, deuses verdadeiros e grandes existências, e um feiticeiro do clima não foi feito para ser adorado por pessoas. Devo pedir a eles para serem espectadores, me observando mudar o tempo e fornecer feedback. Indo um passo além, mudar o clima no reino divino de um verdadeiro Deus. Na próxima reunião, pedir o consentimento do Senhor Tolo para adicionar efeitos especiais à discussão dos arcanos maiores, mudar o clima no castelo de Sefira? Será que isso seria eficaz? Vou buscar a orientação do Senhor Tolo na próxima oração. Lumian, com seus pensamentos iniciais tomando forma, de repente deu um sorriso autodepreciativo. Havia um método que poderia ajudá-lo a digerir a poção do feiticeiro do clima no menor tempo possível. Deixar o imperador de sangue Alista Tudor ressuscitar dentro dele, após o que ele não precisará mais digerir outras poções. O único problema era que ele morreria e Aurori não ressuscitaria. Gostaria de saber que arranjos Alista Tudor fez, se há uma maneira de usar esses arranjos para digerir rapidamente a poção do feiticeiro do clima. Lumian pensou por um tempo, mas não encontrou nenhuma informação. Ele então considerou a sugestão da Madame Mágica. Fortalecer a humanidade, resistir à divindade, distinguir entre emoções, desejos e comportamentos normais e anormais. As âncoras trazem as percepções dos outros, e a percepção que cada um tem de mim difere do meu verdadeiro eu, até certo ponto. Esta também é uma forma de corrupção que pode facilmente tornar meus pensamentos, espírito e humanidade caóticos, mas pode ser usada para equilibrar e resistir à divindade, dando ao meu verdadeiro eu e à minha humanidade uma chance de respirar.
Se essas são respostas emocionais normais que surgem da própria humanidade, mesmo que se sobreponham à divindade, elas não precisam ser muito reprimidas e podem ser expressas normalmente. Isto é um tipo de fusão? O Senhor Tolo disse na Cidade dos Sonhos para resistir e se fundir. No estágio do anjo, a fusão é superficial, não óbvia, principalmente sobre resistência e supressão. Lumian examinou a si mesmo, classificando diferentes emoções e desejos. Depois de um tempo, ele sabia mais ou menos o que podia fazer, até que ponto, o que deveria ser rigorosamente controlado e quais sinais exigiam contenção imediata. Claro, tendo acabado de progredir e ainda não se adaptado à poção, seu estado era instável. Muitas coisas que ele podia fazer agora poderiam ser difíceis de controlar, potencialmente levando a divindade a consequências terríveis. Então, ele precisava inicialmente digerir a poção. Pensando nisso, Lumian imediatamente usou a comunicação mental do caminho do caçador para falar com Franca, Jenna, Ludwig e Anthony, que ainda não haviam saído do alcance de 10 quilômetros. Depois de me tornar um feiticeiro do clima, os planos de Alista Tudor podem começar a se manifestar. Vocês precisam ser mais vigilantes e atentos, especialmente em relação a assuntos que envolvam a seita das demônias. A comunicação mental não transmitiria todos os pensamentos internos ou ideias fugazes aos companheiros, é preciso haver a intenção de falar, para que a informação ressoe na mente de todos. Se Lumian compartilhasse os poderes Beyonder de um manipulador e os associasse à comunicação mental, ele poderia obter uma versão enfraquecida do efeito do Salão da Verdade. Depois de falar, Lumian pegou um espelho para adivinhar qual região estava passando por condições climáticas extremas. Após obter a resposta, ele estava prestes a se teletransportar para lá. Antes de ativar a marca negra em seu ombro direito, ele de repente teve uma nova ideia. Algumas maneiras de manter e fortalecer a humanidade podem ser feitas agora mesmo. Um vento se levantou, abrindo a janela do quarto. Então, Lumian sentiu as coordenadas do mundo espiritual da área-alvo enquanto pegava o cabideiro no quarto e de repente o atirava em direção ao céu. O cabideiro rapidamente se inflamou com uma chama azul arroxeada, disparando rapidamente em direção ao horizonte. Lumian saltou levemente, pulando pela janela e caindo precisamente no cabideiro em chamas. Então, com os pés ligeiramente afastados e as mãos cruzadas atrás das costas, o casaco esvoaçando, ele subiu no cabideiro envolto em chamas, que agora estava mais rápido que a velocidade do som e ainda acelerava, em direção à área-alvo. No estúdio do segundo andar, Franca, momentaneamente distraída de sua criação pelo aviso de Lumian, ouviu um som estrondoso vindo do alto do céu. Usando a face do arcano, ela foi até a janela e olhou para o céu azul, bem a tempo de ver Lumian em pé sobre uma grande espada, flamejante, com as mãos atrás das costas, desaparecendo rapidamente de seu campo de visão, deixando para trás um novo estrondo sônico. A expressão de Franca revelava inveja. Ao mesmo tempo, ela suspirou baixinho de alívio. No escritório papal no primeiro andar, Jenna estava preocupada com os efeitos negativos da máquina de cura totalmente automática de Franca, que faria com que cada pessoa curada, ao se recuperar, tivesse o desejo de se reproduzir e de ter um filho. A solução dela foi fazer com que padres e bispos tratassem de doenças comuns, orassem à grande deusa da doença por casos graves e, posteriormente, para aqueles com famílias e parceiros, deixassem a Igreja da doença arcar com as perdas econômicas decorrentes do parto. Para aqueles sem parceiros, considerar a possibilidade de encontrar parceiros e, se isso falhasse, deixar que Anthony cuidasse disso, fazendo sentir que era perfeitamente normal ter tido um filho. Ao ouvir o estrondo sônico, ela também foi até a janela,
Olhou para fora e viu Lumian viajando em seu jeito peculiar e arrogante. O rosto de Jena gradualmente se abriu num sorriso. Ela sentiu que o estado de Lumian havia melhorado um pouco. Ponto.